tarde. Muito bem, então 31 alunos, são poucos ainda. Estão inscritos 126, acho eu, portanto temos que ter aí mais. Ora, então, na aula passada nós terminámos a parte dos ensaios mecânicos relativamente ao ensaio de tração e às propriedades mecânicas. Nós agora o que se segue é uma parte que também está relacionada com as aulas laboratoriais, que são os ensaios de dureza. Portanto, nós vamos dar agora os ensaios de dureza. O que é que eu queria dizer aqui de um ponto de vista dos ensaios de dureza? Um ensaio de dureza é também um ensaio mecânico, mas é um ensaio muito mais expositivo, de descrição do que é o ensaio de dureza. Os conceitos fortes de compreensão e de análise e de relação com as propriedades dos materiais são claramente relacionadas muito mais com o ensaio de tração. O ensaio de tração tem uma importância muito superior. Depois o ensaio de dureza tem uma importância também nos materiais, nas propriedades mecânicas, mas a um nível bastante menor. Mesmo assim, o ensaio de dureza é bastante importante, porque há muitos outros tipos de ensaios que não têm a mesma relevância. Mas é uma matéria que vamos dar de uma maneira descritiva. O professor Celestino já falou convosco sobre os ensaios de dureza. A ideia era fazer um conjunto de ensaios, mas o equipamento, o computador não está a arrancar, que tem incluído o equipamento, portanto temos que, calhou numa altura má, não viram. De qualquer maneira temos alguns vídeos que dá para mostrar. Então, passando à documentação que está disponível no InfoEstudante, no material de apoio, sobre o ensaio de dureza, é o que eu vos vou aqui partilhar. E dizer o seguinte, aqui uma introdução ao ensaio de dureza, aos ensaios mecânicos, dizer que o que nós temos aqui é, portanto, este diapositivo diz assim, ensaios para determinar propriedades mecânicas. Estão aqui de uma maneira mais, com uma cor diferente, o ensaio de dureza e o ensaio de tração, que são os ensaios abordados aqui que têm maior interesse. Já vos dei, entre estes dois já vos disse maior importância, mas quando se estuda mais aprofundadamente características dos materiais, existem muito mais ensaios que são passíveis de realizar aos materiais e que, de acordo com determinadas situações, são pertinentes e executar. Alguns destes que estão aqui são possíveis de realizar no mesmo equipamento, por exemplo, o ensaio de compressão. Há outros realizados em alguns outros equipamentos que temos no laboratório e outros que não temos, mas o foco são estes dois que eu vos referi. Os ensaios de determinar as propriedades mecânicas enquadram-se dentro de ensaios estáticos e ensaios dinâmicos. Ou seja, estão divididos se as cargas aplicadas são graduais ou se são repentinas. Essa é que é a ideia dos ensaios estáticos e os ensaios dinâmicos. Na verdade, isto aqui não tem um interesse muito grande de um ponto de vista de explorar para a matéria, mas o ensaio, portanto, eu já vos tinha dito anteriormente, para determinar propriedades mecânicas, só se determinam propriedades mecânicas se os materiais forem sujeitos a cargas, a aplicação de cargas, ou a esforços, e portanto estes esforços podem ser estáticos ou dinâmicos. O que nós estudamos no ensaio de dureza e tração são cargas lentas, são ensaios estáticos. Portanto, quer uns, quer outros, são ensaios estáticos. Isto também em jeito introdutório. Depois, nós vamos estudar os ensaios de dureza. Relativamente aos ensaios de dureza, nós vamos estudar três tipos de ensaios que são muito vocacionados para os materiais metálicos, embora possam ser aplicados também em alguns grupos de materiais diferentes,
Mas os ensaios que nós vamos estudar, que são os designados, que vocês já ouviram o nome, Brinell, o Rockwell e o Vickers, são maioritariamente dedicados a materiais metálicos e, por exemplo, os materiais cerâmicos, que são materiais geralmente muito mais duros, o Vickers é bastante aplicado, os outros não tanto. Por exemplo, se for para materiais poliméricos, já são grupos de ensaios que habitualmente não são estes. Nós vamos nos focar nestes que são os principais. Se começarmos a consultar a literatura sobre ensaios de dureza, vamos ver que nós estudamos, ou estou-vos a dizer que estudamos 3 grupos de ensaios, mas que existem mais de 10 tipos de ensaios diferentes. Alguns em desuso, alguns outros específicos para áreas particulares. Por exemplo, há técnicas de avaliação de durezas, por exemplo, de camadas de tintas, de camadas de verniz, que aqui eu nem sei realizar esses ensaios, nem tenho meios, mas é claramente necessidades diferentes do que analisar um material metálico. Há testes para ensaiar outros tipos de características e, portanto, há variantes, há muitos tipos de ensaios de dureza, mas grande parte deles não tem o impacto que nós queremos nestes. Se vocês consultarem um livro de materiais, são sempre os que nós vamos dar aqui, que são o foco principal. Pronto. Relativamente ao ensaio de dureza, como é que se quantifica a dureza de um material? Nós, empiricamente, muitas vezes dizemos que um material é mais duro, menos duro, porque conseguimos, por exemplo, manualmente deformar. Uma plasticina, podemos dizer esta plasticina está muito mais dura, aquela está menos dura, porque basta pressionar com uma mão e vemos se é fácil de a deformar ou não. Mas temos que quantificar isto de um ponto de vista objetivo, ou seja, nós empiricamente e no dia a dia já abordamos o conceito da dureza e aplicamos-lo e dizemos que há materiais, há várias coisas, até por exemplo a fruta, por vezes dizemos que a fruta está dura, que não está dura, que já está noutro estado, etc., que está madura, faltava-me o termo, e tudo isso encerra algo intuitivo da dureza, mas nós queremos avaliar a dureza de uma maneira quantitativa, chegar a valores numéricos, de maneira a não ser subjetivo. Pronto. Todos estes conceitos de dureza que nós vamos dar, e até os conceitos que eu referi aqui, por exemplo, avaliar a dureza da fruta, está inerente ao que está aqui escrito, à deformação plástica, à deformação permanente dos materiais. Já vimos o que é a deformação plástica, é deformar, portanto, um material metálico deformar plasticamente será sujeito a um esforço, pode deformar plasticamente e de acordo com o comportamento e com o esforço necessário para deformar plasticamente, assim é possível traduzir este comportamento em dureza. Acho que é algo que não é difícil compreender. Depois, dizer o seguinte, aqui enganei, retirei a partilha, é para continuar a partilhar, dizer o seguinte, a avaliação da dureza é executada quando exercemos um esforço sobre o material. Um termo aqui a compreender, ou que vamos utilizar frequentemente, é a designação indentador. O indentador é uma designação técnica mais correta para o que nós habitualmente chamamos o material que está a penetrar o material ou que está a exercer o esforço. Portanto, um indentador é uma expressão, é o objeto que exerce o esforço sobre o material que queremos deformar para avaliar a dureza. É um indentador. Uma outra palavra que vamos utilizar, eu vou aqui passar para esta câmara para escrever aqui duas coisas, portanto, indentador, uma palavra nova, mas, portanto, é o penetrador. E também vamos usar a designação indentação. A indentação é, no fundo, a superfície deformada
do material a determinar a dureza. Portanto, duas designações que temos aqui. Portanto, indentador, indentação. Depois, está aqui mais umas expressões, está aqui a dizer alguns tipos de indentadores que vamos ver à frente, e um aspecto que também eu quero aqui focar agora, que é o terceiro item que está aqui indicado, que já vimos as propriedades mecânicas, que é claramente a dizer assim: a dureza relaciona-se diretamente com a resistência mecânica. Ou seja, há uma relação clara em todos os materiais, que é os materiais, quando têm maior resistência mecânica, ou tensão de ruptura, ou tensão máxima, ou a tensão de cedência, portanto, sempre que estes valores estão a aumentar, portanto, podemos dizer assim: se o material tem maior tensão de ruptura, é claro e é certo que há uma relação direta com a dureza. Portanto, os materiais mais duros são os materiais que têm maior tensão de ruptura, os materiais menos duros são os que têm menores tensões de ruptura. Ou seja, há uma relação entre as curvas que nós obtemos num caso e no outro, e até há expressões para fazer algumas conversões. Depois, avançando, portanto, aqui alguns conceitos iniciais. Depois, vamos passar aqui para descrever os ensaios. Hoje não vamos passar do ensaio Brinell, que o ensaio Brinell, que se designa HB, que é Hardness Brinell, portanto HB é Hardness de dureza e o B de Brinell. Portanto, isto que é o ensaio Brinell? É uma descrição de um procedimento que se optou para medir a dureza de uma maneira, com um conjunto de indentadores, com um conjunto de cargas. E tal como eu estava a dizer anteriormente, isto é uma descrição mais do que uma compreensão. A compreensão tem menos, tem pouco, tem mais de descrever um método. Pronto. Depois tenho aqui algumas ideias que vamos concretizar melhor. Por exemplo, diz assim: a carga aplicada deve ser mantida constante durante 10 a 30 segundos sobre a superfície plana e limpa. Isto ainda são ideias aqui base, que depois estão mais à frente concretizadas com coisas mais, num procedimento mais concreto, mas está aqui subjacente a ideia do seguinte: eu a aplicar uma carga não posso simplesmente aplicar e rapidamente a retirar, porque isso não dá tempo suficiente para o material acomodar a deformação plástica e posso ter uma interpretação errada. E, portanto, há um tempo necessário para obter uma deformação plástica. Outra ideia é que está aqui relacionada, também, vamos ver algumas coisas mais concretas, sobre a espessura do metal que nós vamos obter a dureza. Ou seja, se for um material demasiado fino, a espessura, a dureza obtida pode ser influenciada por uma pequena espessura. Tipicamente devemos ter espessuras razoavelmente adequadas para a indentação que é provocada. Isto pode-vos parecer nesta... Não sei se alguém estava a perguntar uma coisa. Sim, é só uma curiosidade. Os lápis HB vêm também disto, do Hardness Brinell? Não, eu não sei, é habitual me perguntarem sobre os lápis. Os lápis têm durezas HB, B, etc. Eu não sei, é uma escala diferente de medição das durezas da grafita, está a perceber? Mas não é medida com este procedimento. Eu não sei dizer exatamente qual é que é, eu até já andei a ver alguma coisa, mas são escalas vocacionadas para o tipo de material é que é. Okay. Por acaso, a designação HB, porque é uma designação, mas não tem nada a ver com isto, apesar de ter as mesmas letras. Isso tem é uma questão que é frequente me perguntar. Tem a ver com a cor, professor. Tem a ver com a cor. O H é de dureza e o B significa a negritude. É a cor. Ah, é? Sim, estive aqui a pesquisar no instante. Também fiquei então pronto. com interesse. Foi útil. Mas é uma pergunta que me fazem muitas vezes, mas não está nada relacionado. A grafite é muito menos dura,
mas há escalas para medir. E, portanto, insere-se no que eu tinha dito anteriormente, há coisas específicas para alguns casos particulares. Bom, estava a falar na espessura e estava aqui a dizer algumas coisas. Então, ali estes conceitos iniciais são conceitos introdutórios que posso avançar. O que é que eu queria aqui frisar? Quando foi definido o procedimento, foi assim definido. Para fazer este ensaio, utiliza-se um identador que é uma esfera de 10 milímetros de diâmetro. E essa esfera vai aplicar 3.000 kg sobre um material, depois retira-se, ou melhor, quando aplica, deixa estar 30 segundos e vamos ver qual foi o resultado. Estas são as condições base do ensaio fáceis de compreender. Vamos ver a seguir, com estas condições, o que é que eu vou avaliar e como é que eu traduzo isto num valor numérico de dureza. Está bem? Portanto, dizer assim, o que é que eu tenho que saber para já do ensaio Brinell? 10 milímetros, um identador é uma esfera, carga 3.000 kg e um tempo de carregamento 30 segundos. Um aspecto que eu vou aqui frisar, mas cá à frente é que eu vou explorar, eu sublinhei aqui a dizer condições standard, que agora passam-vos despercebidas, mas eu vou já alertar para uma coisa que vamos ver à frente no ensaio Brinell. É que diz que o ensaio é nestas condições, mas depois na prática, quando nós fazemos os ensaios Brinell, não fazemos com estas condições, o que parece um bocado caricato. Então, isto são as condições, digamos, regulares para o ensaio e depois não fazemos isto. Eu à frente explico isto, está bem? Já vamos explicar à frente, mas é uma característica que não é assim o habitual e, portanto, vamos chamar a atenção. Mas para já vamos frisar aqui. Portanto, o procedimento está aqui. Temos aqui a esfera, 10 milímetros, temos uma carga, aqui aplicada uma força sobre o material base, temos uma indentação. Quando retiramos o identador desta zona, portanto, visualmente vamos ver algo como está aqui nestas superfícies. Portanto, visualmente vamos ver aqui uma zona deformada. Claramente as cargas ultrapassam a deformação elástica, porque as deformações elásticas são numa gama muito pequena, senão eu não via a superfície exatamente igual antes da indentação. E o que diz aqui é o seguinte: o princípio da medição da dureza está relacionado com a carga aplicada sobre a área superficial da calote esférica. Ou seja, teoricamente, se eu tenho aqui uma área indentada, uma deformação muito maior, esta área superficial é maior, aqui é o mesmo material, não faz sentido, são cargas diferentes, mas se eu tiver materiais distintos e se com a mesma carga não tiver uma indentação deste tamanho e outra deste tamanho, este atingiu menor profundidade com a mesma carga, ou seja, é mais duro. No fundo, a ideia simples e base que está aqui é o seguinte: quando aplico uma carga, se a profundidade atingida é menor, também a área superficial indentada é menor, logo a dureza é maior. Está bem? Portanto, esta é a ideia que eu vou voltar a repetir, nem vale ali apenas escrever. Portanto, quando eu exerço a mesma carga com indentador em dois materiais diferentes, a relação com a dureza é a seguinte: se a profundidade atingida é mais baixa num determinado material, também a área superficial da calote esférica deformada é menor e, portanto, a dureza é maior. Esta é a ideia que nós temos que, com um dedo, se tivermos a carregar em plasticinas diferentes, que o dedo, se enterrar mais, é menos dura. Portanto, este é o princípio, não vale a pena aqui, para já, dizer muito mais do que isto.
Um outro aspecto que eu queria aqui referir ainda inicial é o seguinte. O ensaio só é válido se o indentador, este D maiúsculo que está aqui, portanto, se este indentador, ao provocar uma deformação, esta profundidade da indentação que está aqui demonstrada por este D não, isto é um P. Este P que está aqui preso. Aqui. Portanto, esta profundidade aqui, daqui até aqui, ser menor que o diâmetro. Ou seja, se acontecesse uma coisa como eu vou aqui representar, o ensaio não era válido. Ou seja, se eu tiver uma superfície e o material for tão macio que a carga aplicada, a esfera, ultrapasse em termos de profundidade o diâmetro, portanto, se a profundidade aqui atingida ultrapassasse o diâmetro, isto nunca acontece em qualquer ensaio, porque as cargas estão... Está a pescar. Só um minuto. Ok. Isto está aqui a pescar, não sei porquê. Só um minuto. Foi lá, houve aqui um problema técnico. Ok. Estava eu a dizer, portanto, que conforme temos ali na imagem partilhada, a profundidade atingida pelo indentador é sempre uma profundidade bastante pequena. Nós vamos depois constatar isso mais à frente, vamos ver. E, portanto, este é o princípio do ensaio de dureza. Depois tenho aqui a seguinte ideia, que vocês também, o professor Celestino já vos há de ter falado. A área superficial da calote esférica impressa no material, em vez de ser determinada em função da profundidade da indentação, pode ser traduzida em função do diâmetro do indentador e da indentação. Traduzindo isto por uma coisa mais simples, quer dizer o seguinte. O princípio de determinação da dureza Brinell baseia-se inicialmente numa área superficial que é difícil de determinar. Mas matematicamente, essa área superficial está relacionada com o diâmetro do que eu vejo numa superfície plana. Ou seja, isto é uma ampliação da zona indentada. Esta zona aqui que está escura é a zona indentada. E em vez de eu me interessar a superfície, eu tenho uma relação matemática que, sabendo esta distância, este diâmetro de uma extremidade à outra, há uma expressão matemática que relaciona isto com a profundidade. E a expressão é esta. Ou seja, em termos práticos, o que nos interessa é usar esta expressão para determinar a dureza Brinell. Esta é a parte de concretização da dureza em função das profundidades que atinge, etc. A dureza Brinell é representada em quilogramas por milímetro quadrado, em que este F que está aqui, portanto, é a carga aplicada em quilogramas força. Portanto, nas condições standard que eu vos mostrei anteriormente, este F são 3000. O diâmetro do indentador, este D maiúsculo, porque há dois Ds, há um maiúsculo e um minúsculo. O D maiúsculo é o diâmetro da esfera. Portanto, há dois dados logo à partida que podem ser introduzidos na expressão. O F põe aqui 3000. Este D maiúsculo, escrevo 10. Está bem? E, portanto, isso é nesta expressão. O que é o D minúsculo? Este D minúsculo é o diâmetro da indentação.
Ou seja, quando eu retiro a esfera, eu vejo isto aqui que está ampliado. Este diâmetro que está aqui está ampliado, mas este D minúsculo é sempre menor que o D maiúsculo. Senão esta expressão até dava uma raiz quadrada de um valor negativo e não era possível realizar. Portanto, o que temos aqui que identificar é ensaio Brinell, condições standard, expressão para medir a dureza. Aplico a carga, utilizo um sistema de medição com uma lupa, com uma régua, etc. Isto, geralmente a indentação é bastante pequena, aqui é que dá uma sensação de ser grande devido à ampliação. E determina-se este D minúsculo, que é sempre maior que o D maiúsculo. A partir daqui, determina um valor de dureza Brinell. E isto é um valor concreto, um número que esta expressão permite obter. Avançando. Professor, Diga. O diâmetro da indentação tem que ser menor que a profundidade, maior ou menor que a profundidade da indentação? É assim, eu não sei o que eu disse. Você está-me a perguntar uma coisa diferente do que eu disse e eu vou apurar as duas coisas. Eu disse o seguinte, que não é o que você me está a perguntar. Eu disse o seguinte, o D maiúsculo é sempre bastante maior que o D minúsculo. Sim, essa eu percebi. Eu refiro-me a esse esquema que o professor fez. Ok. Confuso. Esta profundidade aqui, vou-lhe dizer aqui no anterior, pronto. Eu estava na dúvida se você queria perguntar o que efetivamente perguntou ou se tinha enganado. É este P aqui. Sim. É assim, este P que está aqui é muito mais pequeno do que este diâmetro que está aqui. Está a ver? Que é a pergunta que me está a dizer. Ou seja, na prática, diga. Que é o diâmetro da indentação. E o diâmetro da indentação. Portanto, o que vocês têm aqui que saber para fazer isto na parte prática é o que é o D maiúsculo, que é o indentador, e este D minúsculo tem que ser medido. Estão a ver? Ou seja, o D minúsculo vai ser retirado, neste caso aqui, com uma régua ou com um sistema de ampliação. Está a ver? Sim. E este valor é sempre menor que o diâmetro. Em termos de profundidade, que você estava a dizer, este valor P é sempre muito menor que o diâmetro. Mas, eu há um bocado falei no valor P para dizer o seguinte. Na verdade, a gente quando lê os conceitos, os fundamentos da dureza Brinell, diz que se baseia na profundidade. Mas do ponto de vista prático, o P eu nunca vou saber quanto é que é. Percebeu a ideia? Sim. Porque matematicamente eu transformo esta profundidade numa relação com o diâmetro e é muito mais fácil e o erro é menor a medir diâmetros do que a medir profundidades. Exato. Ou seja, qual é a ideia que eu vou voltar aqui a frisar para quem eventualmente ainda não percebeu bem a ideia que pode trazer alguma confusão. O ensaio Brinell baseia-se na profundidade. E vocês podem dizer, professor, baseia-se na profundidade, mas a gente usa expressões, nunca vejo lá nenhuma unidade de profundidade, nada a medir a profundidade. Não, porque esta expressão é útil, porque eu deixo de depender da profundidade, embora indiretamente o que está aqui é a profundidade. Só que relacionado é com os diâmetros. E, portanto, é esta expressão que nós utilizamos para medir a dureza. Depois, a ideia que eu queria aqui transmitir há um bocado das condições standard e de outras condições é o seguinte. Queria dizer o seguinte. Deixem-me aqui tirar uma coisa, estou a falar e ao mesmo tempo a fazer uma coisa. É o seguinte. Diz assim. Ensaio, tenho aqui escrito o seguinte. Ensaio realizado em condições equivalentes ao ensaio standard. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? E isto depois de ouvir uma ou duas vezes é simples, mas ao princípio causa uma confusão. Na verdade, ninguém usa as condições standard nos equipamentos. O nosso equipamento que nós temos no laboratório, neste momento está variado nem em umas condições nem noutras, mas quando está a funcionar, a máquina não tem capacidade de aplicar 3.000 kg. O que na prática, o que industrialmente, o que nos laboratórios de ensaios nós encontramos,
é o ensaio Brinell sempre definido numas condições equivalentes ao que eu chamei aqui standard, mas que não são estas. São condições que, com cargas menores e com identadores menores, eu faço o equivalente ao que está aqui. Está bem? O ensaio Brinell tem esta condição que que vos estou a transmitir, que é as condições standard e que depois não trabalhamos nessas condições. Em que condições nós trabalhamos? Portanto, nós temos o seguinte, vou aqui escrever, condições standard do ensaio, Brinell, que é F 3000 kg força, diâmetro do identador 10 milímetros. As condições equivalentes são determinadas da seguinte forma. K igual a F sobre D quadrado. Ou seja, o que é que eu estou aqui a dizer? Desde que eu tenha uma relação que satisfaça, que eu aplique uma força, que vai ser diferente disto, mas que, dividida pelo diâmetro do identador que eu vou escolher ao quadrado, tenha aqui uma constante do material, eu estou a realizar um ensaio em tudo válido. Ou seja, quem definiu o procedimento, as normas internacionais dizem assim, os aços, por exemplo, para o aço, K é igual a 30. Existem documentos que dizem, os aços considera-se o K 30. Então, qualquer relação que eu fizer com F e com D ao quadrado, desde que este dividir por este ao quadrado dê 30, e há muitas situações que eu posso fazer, que eu posso relacionar para dar o K 30, são condições válidas. Por exemplo, para os materiais não ferrosos, os cobres e os alumínios, as condições, as normas dizem que o K deve ser 10. Para materiais mais macios, como cobres ou alumínios que não sejam ligas, que sejam menos duros, o K é 5. E materiais mais macios é isto. E então, por exemplo, eu digo assim, se eu usar o identador de diâmetro 10, se meter aqui 10, e se eu tiver aqui 30, eu vou ter que usar uma força de 3000, que são as condições standard. Mas se eu não quiser usar o identador 10, posso usar o identador de 5 milímetros de diâmetro. Portanto, se eu substituir aqui 30 igual a F sobre 5 ao quadrado, portanto, a força é usar 750 kg força. Portanto, teria que usar, e estas condições são equivalentes. No nosso caso, o que nós temos no laboratório, porque são identadores adequados à capacidade máxima da carga, nós só temos identadores, só temos lá um identador de 2,5 mm. Portanto, o que vocês podem saber, o que é que eu consigo, que carga é que tem que aplicar no ensaio no ISEC é assim. A minha expressão é K igual a F sobre D ao quadrado. O K consulto numa tabela. O D não posso fugir porque eu não tenho lá outro identador que seja 2,5 mm. Então ponho aqui para os aços 30, 2,5 e vocês dizem assim muito bem, então eu no ISEC, se quiser fazer o ensaio Brinell num aço, tenho que usar 187,5 kg. Este valor aqui podia parecer estranho porque é que estava aqui 0,5, mas este 0,5 depende precisamente da relação das expressões equivalentes. Se eu quiser ensaiar alumínios, que é o que nós lá ensaiamos, com este identador, por aquela expressão tenho que aplicar esta carga.
Ou seja, um princípio basilar para saber fazer os ensaios Brinell é ter a noção desta expressão de correspondência. Está compreendido? Sim, professor. E, portanto, diga. Estava a dizer que estava compreendido. E, portanto, o que é que acontece na prática? É assim, vocês forem consultar fabricantes de máquinas de dureza, ninguém fabrica máquinas de dureza para aplicar cargas de 3.000 kg. Isso, assim, numa fase inicial é estranho. Então, dizem que o ensaio tem que ser com 3.000 kg e as máquinas habitualmente são cargas bastante baixas. A do ISEC, que é o mais comum, carga máxima são 250 kg. Portanto, eu se quero ensaiar aços, se eu tiver identadores muito acima disto, inviabiliza-me realizar um ensaio de dureza. Portanto, os identadores são muito mais pequenos. Ok. Isto não tem muito que saber, mas é preciso um bocado focar, porque é um bocado algo estranho esta situação. Pronto, esta é a principal questão do ensaio Brinell. Depois, dizer o seguinte, aqui agora alguns conceitos à volta do ensaio. O valor de dureza Brinell, corretamente, deve ser apresentado de uma maneira detalhada como está aqui. Ou seja, temos aqui o valor medido foi 370. Muitas das vezes, e nas fichas técnicas dos materiais, aparece só 370 HB. Mas, em alguns casos, e conforme a norma indica, corretamente devemos pôr o valor da dureza, o HB do ensaio e depois aqui as condições do ensaio. Ou seja, o 5 quer dizer que este valor aqui foi obtido quando se utilizou um identador de diâmetro 5 e este 5, para fazer isto, a carga eram de 750 kg e 30 segundos a manter a carga. Isto, na verdade, devemos ter a obrigação de olhar para isto e interpretar isto, mas as fichas técnicas dos materiais são fornecidos, a maioria das vezes vem só com as condições iniciais. O identador tem que ser mais duro do que o material a ensaiar. O princípio é sempre, se eu estou a fazer, a carregar um material com identador, se o identador não for tão duro como o material, o que eu vou deformar não é o material, mas é o identador. Portanto, um princípio é ter um identador bastante mais duro que o material a ensaiar. Os indentadores utilizados no ensaio Brinell ou são aços temperados, que são aços mais duros, ou quando eu quero ensaiar durezas mais elevadas, são materiais cerâmicos, que é o carboneto de tungstênio, que é o WC. Portanto, são os casos habituais usados nas esferas utilizadas. Está bem? Depois, queria-vos dizer o seguinte. Vamos passar aqui para a folha seguinte e dizer o seguinte. Deixa eu ver aqui as horas para me sintonizar. Ok, pronto. Aqui eu tenho um exemplo que é feito lá no laboratório. Isto foi mesmo tirado lá de um exemplo no laboratório, que é o seguinte. Nós no laboratório, a fazer os ensaios, acho que vocês este ano tiveram a oportunidade de ver nenhum, colocamos lá vários materiais. Num dos casos dos aços, aplicamos uma força, portanto, que é o que nós usamos, de 87,5 kg de força. O diâmetro do identador, que é o que nós temos e é o adequado para a nossa máquina, são 2,5 milímetros. E o nosso equipamento é um equipamento já bastante automatizado. Existem aí no mercado e muitos sítios que nós, de outros equipamentos que eu conheço, são muito mais manuais. No nosso caso, no equipamento que nós lá temos, definimos estas condições e a máquina, no fundo, carregamos num botão e a máquina faz o ensaio e mostra-nos assim uma imagem, como está aqui. E até tem um modo automatizado
que quando a diferença de cor da indentação para isto é muito grande, até mede isto automaticamente e faz logo este cálculo sozinho. Portanto, o nosso equipamento, digamos, quase que nos ensina, quase que nos põe o valor à frente. Nas máquinas mais antigas, demora-se vários minutos a fazer um ensaio de dureza, porque faz-se o ensaio, depois na máquina não está incorporada uma lente que amplia isto, o que dificulta logo medir isto com precisão. No nosso caso temos uma lente que amplia 60 vezes o que eu tenho, isto parece uma coisa grande. Quando eu vou olhar a olho nu, vejo que é um pontinho lá no meio da superfície. Determina isto automaticamente, umas vezes determina, outras vezes há erro, e depois nós, quando dá erro, manualmente, no software, pomos aqui uma linha, pomos aqui outra linha, e o software diz, a distância entre esta linha e esta são tanto. E o que eu tenho aqui à frente, aqui, é precisamente o que nós lá num ensaio eu retirei para mostrar aqui na aula, ou seja, num destes casos em que fizemos isto no modo automático, a máquina dizia assim, portanto eu defini as condições, mediu automaticamente o diâmetro e apareceu lá a dizer o seguinte, o D1 é 10,58,39, o D2 é 10,83,11. E aparece dizer que é em micrômetro. A primeira questão que está aqui quando aparece isto, o que é assim? Então, mas isto é em função do diâmetro, que é este diâmetro aqui que está aqui a determinar. Porque é que eu tenho aqui dois diâmetros? Porque para isto ser mais preciso, o que deve ser feito e o que a norma recomenda é medir o diâmetro na horizontal, o D1, e medir o diâmetro na vertical, que é o D2. Ou seja, o D que está na expressão que está aí partilhada é D1 mais D2 sobre 2. Ou seja, é uma diagonal média. Portanto, se eu quiser fazer isto de uma forma manual, que não é preciso na máquina, e eu retirando isto da máquina, o que é que eu faço? Faço o que eu vou fazer aqui agora, a expressão rapidamente, que é assim. A diagonal 1 mais a diagonal 2 é 1058,39 mais 1083,11 a dividir por 2, ou seja, a diagonal dá 1070,75 micra. Primeira questão a não esquecer é que esta expressão, os valores da diagonal devem ser introduzidos em que unidades? Milímetros. Não esquecer isso, olhem aqui atrás. Milímetros. E, portanto, se eu puser isto para vocês calcularem, mesmo vos dando a equação numa prova, aliás, eu não vou exigir que vocês decorem esta expressão. Eu, se vos pedir alguma coisa numa prova para utilizarem isto do Brinell, se precisarem da expressão, eu dou-a. Não precisam de a calcular, não a precisam de saber de cor. Mas se eu der isto em micra, vocês não se podem esquecer que estes 1070 de diagonal média, na verdade, o que é que tem lá a entrar é 1,07. 0,75 milímetros. Está bem? Porque isso é a morte do artista, ou seja, a expressão está apresentada sobre a forma, as unidades têm que estar em milímetros. Portanto, isto é 1,0775. Ou seja, aquela dureza, Brinell, é usar a expressão 2 vezes a força, 2 vezes 187,5, π vezes o diâmetro do identador, aqui D maiúsculo, outra vez, o diâmetro do identador, menos 2,5 ao quadrado, menos 1,0775 ao quadrado. Este valor aqui
pelas condições do ensaio, se não fosse menor que este, vocês não determinariam isto, porque não determinam uma raiz quadrada de um valor negativo, mas nunca vos vai suceder isto. Portanto, se tiverem isto, fizerem o cálculo, e alerto desde já que eu já pus algumas coisas deste género para pôr nas provas, mas as pessoas, depois a fazer estes cálculos, baralham-se um bocado, porque, em primeiro lugar, têm que determinar o que está dentro da raiz, depois isto está entre parênteses, tem que fazer este menos este, e depois é que tem que multiplicar. Portanto, isto tem uma sequência de executar o cálculo. Eu, se calhar, até vou pôr aqui. Portanto, isto vezes isto dá aquele valor. Se multiplicarem este por este, dá 7,85. 2,5 menos, e agora tem que efetuar o cálculo em primeiro que está dentro da raiz. E, prosseguindo, agora tem que executar o que está aqui no interior, tem que ser por esta sequência, porque senão não dá o valor correto. Ou seja, se fizerem a raiz quadrada deste e depois subtraírem 2,5 a isto, dá 0,2409. Ou seja, 375. Ou seja, 198 vezes 29, as unidades são quilogramas-força por milímetro quadrado. Pronto. Isto poderia ter algum interesse fazer em laboratório, ou seja, a máquina fazer o cálculo automaticamente e vocês confirmarem-no. Se fazerem o que eu fiz aqui, se dá o mesmo valor. E dá o mesmo valor como é natural. Está bem? Pronto. Isto, já houve anos que não tínhamos aquela máquina, fazíamos isto. Diga? O professor na folha meteu 29, no PDF está 09. Então fui eu que me enganei, não sei se foi num ou se foi noutro. Eu aqui no que tenho aqui escrito tenho 29 e ali está 09. Acho que daqui deve ser 0, provavelmente enganei, mas não tenho agora. O professor, em vez de usar 1,070, usou 1,077. Talvez seja isso. Usei aonde? A raiz de 2,5 ao quadrado menos 1,0775 ao quadrado. Devia ser 1,070. Ok. 1,070, não é? Exato. Sim. Em baixo. Sim. Dentro da raiz, professor. Pois, mas eu aqui coloquei mal, mas na expressão que eu calculei fiz bem. Ou seja, aqui falta-me um 0, não é? 1,07075. Eu aqui foi a passar mal, que eu tinha isto escrito. Esta diferença do 0,9 e do 29, eu depois apuro isto. De qualquer maneira, o que é que eu diria? Há aqui um erro que tem que ser corrigido, mas quando formos ver os valores de dureza, isto são valores que não têm uma influência propriamente na dureza, nas casas decimais. Mas isto está aqui uma diferença que tem a ver com os arredondamentos que eu fiz. Está bem? Tenho que ver... Eu tenho a impressão que este valor que está aqui escrito é o valor que eu retirei lá que a máquina fez automaticamente. Está a perceber? Que o deve ter arredondado. E o que eu determino é este, porque fiz com o maior número de casas decimais. Mas agora não me recordo disso, tenho que verificar. Pronto. Professor, o que eu queria dizer com a máquina dá 198,19. Usando os valores que nós temos. 198,29. Jesus. Só pode pôr um bocadinho para cima para ver os dados. Depois eu vejo essa questão, mas é pertinente para ficar igual. Esta razão tem aqui a ver alguma coisa, com alguma aproximação, algum arredondamento que se fez ou que a máquina faz. Agora não me recordo nesse aspecto. Mas pronto, o princípio é este. Chamar a atenção, que eu queria frisar isso, é assim, eu um dia numa prova decidi lá pôr a expressão, porque eu já vos disse, e meti lá estas questões. Houve logo uma série de alunos que não estavam atentos e não transformaram o valor em milímetros, e depois notei uma coisa, a fazer este cálculo que está aqui,
há um conjunto significativo de alunos que se perde porque não fazem primeiro o cálculo do que está dentro da raiz, depois não calcular a raiz e depois isto e esta sequência, e isso dá um valor totalmente diferente se não for pela sequência correta. Pronto, é uma coisa simples, mas que se comete erros. Bom, nós já passámos a hora da aula, digamos, o princípio é esse. Nós, na próxima aula, vamos ver aqui alguns detalhes finais, mas, digamos, estes são os princípios da dureza, ou seja, tem aqui alguns conceitos, tem algumas coisas à volta, por exemplo, na semana que vem vou-vos mostrar aqui algum aspecto que os materiais, quando são mais duros ou menos duros, por vezes a indentação não fica tão perfeita, mas este é o princípio do cálculo do valor da dureza Brinell, está bem? E vai ser neste seguimento que na próxima terça-feira acabamos esta ideia. Sendo assim, por hoje fica esta parte dada. Na próxima aula acabamos o Brinell e avançamos para o outro, pois isto vai ser dado de uma maneira assim sucinta, porque também não se exige de outra maneira.